Essa noite a gente vai conhecer 3 casas onde crimes horrendos aconteceram e que ainda hoje inspiram um horror. Dentro dessas casas foram encontrados corpos, vítimas de profundo sofrimento. Isso deixou suas marcas, deixou fantasmas, deixou energia residual, tristeza e revolta. Fica aí. Hoje eu vou contar as histórias dessas casas. Uma delas passou anos com 11 corpos, dividindo o mesmo espaço com o assassino. Em outra, um corpo foi encontrado num estado tão deplorável que foi difícil acreditar que um dia foi uma pessoa. E fica até o final, que a terceira casa foi assombrada por muito tempo, por ter sido o lugar de um dos crimes mais sádicos, cruéis e horríveis que já aconteceram. E nesse último caso, tem uma foto e um vídeo mostrando as supostas evidências que essa casa ficou assombrada. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório, e a gente vai direto para essas casas que gravaram e reverberam ainda hoje toda a crueldade que abrigaram no passado. Como vocês sabem, quando algo, qualquer coisa, de boa ou de ruim, acontece em uma casa, a energia da situação vai ficando gravada no tempo, nas paredes, no chão, às vezes até nos móveis e objetos. Essas energias e impressões vão se acumulando e em algum momento são liberadas, como se alguém apertasse o botão de reproduzir de um gravador. A atividade pode estar acontecendo o tempo todo ou ser desencadeada por algum gatilho ou a presença humana. Então a primeira casa que a gente vai visitar fica em East Cleveland, no estado de Ohio, Estados Unidos, e ficou um tempo abandonada, abrigando somente fantasmas. Ela pertenceu ao serial killer Anthony Sowell e foi também por muito tempo a sepultura de suas vítimas. Chamada de a Casa dos Horrores, lá foram encontrados os cadáveres de 11 mulheres. E o assassino viveu ali por um bom tempo, dividindo espaço com os corpos em decomposição, enquanto ali mesmo ele fazia outras vítimas. Resumindo bastante o caso, Anthony convidava as mulheres para sua casa. Seu padrão eram mulheres negras e viciadas. Isso tinha um motivo. Elas eram exatamente iguais à sua ex-namorada, que o abandonou, e ele nunca superou a rejeição. É claro que isso foi só mesmo um gatilho para os crimes em série, porque o Sowell nasceu cruel. Ele já cometia abusos contra suas primas desde a infância. Seu modo de agir era atraindo as mulheres para beber ou fumar em sua casa. Aí as estrangulava e abusava delas enquanto agonizavam. Depois enterrava seus corpos na casa. Isso aconteceu durante muito tempo, até que em 29 de outubro de 2009 a polícia chegou à casa com um mandado de prisão. É que vizinhos estavam reclamando já por muito tempo de um cheiro horrível que pairava sobre a rua. A desconfiança era que vinha de uma fábrica de salsichas que ficava ao lado da casa de Sowell. E o povo lá da fábrica acabou trocando encanamento, caixa, depósito, só que mesmo assim o cheiro continuava. Como havia outras casas fechadas por ali, todas foram vistoriadas pela polícia, até chegarem à casa de Sowell, que não os deixava entrar. E aí, munidos de um mandado de busca, eles conseguiram finalmente ter acesso à Casa dos Horrores e acharam o que procuravam. Os corpos das mulheres desaparecidas há anos foram sendo encontrados no porão, na varanda, no 3º andar, totalizando 11. Ele não estava na casa no momento, mas 2 dias depois foi localizado, preso e condenado à pena de morte. Só que morreu antes na prisão, em 8 de fevereiro de 2021, com 61 anos, de uma doença terminal. E aí, durante o tempo em que a casa ficou fechada, inclusive com tábuas vedando portas e janelas, a vizinhança continuou a ter medo, porque ouvia sons estranhos vindos de lá. A impressão era de que, mesmo com tudo lacrado, alguém de alguma maneira conseguia entrar. É claro que havia muitos curiosos que queriam ver como era a Casa dos Horrores por dentro. E quem não ia querer? Ainda mais que ela foi fechada com tudo dentro, com todos os móveis, exatamente da mesma maneira como a polícia encontrou. Só que entrar era impossível, foi tudo muito bem lacrado. Mesmo assim, os vizinhos sempre chamavam a polícia, que encontrava tudo devidamente trancado, lacrado e vazio. Ainda assim, gritos, batidas e sons estranhos continuavam a sair de lá. E o medo da vizinhança era tão grande que em 6 de dezembro de 2011, finalmente, a casa foi demolida. Mas como não podia ser diferente, ao que parece, o terreno absorveu toda aquela energia.
já que ainda são vistos orbes, sombras e vultos que continuam a assustar a vizinhança, lembrando sempre que ali foi a Casa dos Horrores. Nesse segundo caso, a gente vai sair de Cleveland para ir para Carolina do Norte, também nos Estados Unidos. Na cidade de Norway, tem uma casa abandonada e bastante conhecida por ser assombrada. Por isso mesmo, poucas pessoas entravam nela e contentavam-se em dar uma olhadinha por fora, bater algumas fotos, tentar ouvir ou ver alguma coisa do lado de fora, porque daí, se acontecesse alguma coisa, eles poderiam correr. Os relatos eram de vultos, tanto dentro quanto nas imediações da casa, sombras passando nas janelas e o que sempre foi mais assustador, gritos. E eram gritos terríveis, quase guturais, e havia também pedidos de socorro. E foram ouvidos tantas vezes que os moradores já estavam até pensando que se tratava de adolescentes fazendo arruaça, se aproveitando da fama da casa para ficarem sossegados lá dentro bebendo. E por pensarem isso, ninguém entra na casa porque ela é assombrada. Até que no final da tarde de um domingo, aproximadamente às 5h40, um grupo de adolescentes que fazia exploração urbana e já sabiam da fama da casa, decidiram ir até lá. O grupo chegou em quadriciclos e começaram a exploração, entrando nos cômodos, vasculhando restos de móveis e, claro, esperando por alguma manifestação sobrenatural. A casa tinha muito entulho, tinha lixo, mas em um canto de um dos cômodos havia uma única coisa relativamente intacta no meio de tudo: um freezer. E como a curiosidade vem de fábrica, no DNA do ser humano, um dos jovens decidiu abrir para ver se tinha algo dentro. E tinha. Um cheiro horrível bateu em cheio no rosto da menina, que ficou em choque quando viu que lá dentro estava o que um dia foi um corpo. O cadáver estava muito decomposto, tudo que foi possível ver era que usava calça jeans e meias. Mas se era homem, mulher, as feições, nada disso pode ser distinguido. Imediatamente os policiais foram chamados e retiraram o corpo, que foi levado para o legista. O que sobrou, do corpo. Os jovens, claro, ficaram muito chocados e assustados. Um deles disse que nunca mais vai esquecer a imagem e muito menos o cheiro. Outro disse que o corpo já deveria estar lá há meses. Nem dava para imaginar que um dia foi uma pessoa e que havia vermes por toda parte. E o mais estranho foi que 2 dias depois do corpo ter sido encontrado, a casa toda se acabou em um incêndio misterioso, que ninguém sabe como começou. Os jovens acreditam que os gritos ouvidos do lado de fora da casa seriam do fantasma, da pessoa encontrada no freezer, tentando chamar atenção para que o corpo fosse encontrado e que conseguissem justiça, a seja lá o que tenha acontecido. Pelo jeito conseguiu, porque tanto o possível crime quanto o incêndio começaram a ser investigados logo em seguida. Essa última casa deve ser a que guarda as piores impressões, já que o que aconteceu nela foi o limite da crueldade da qual o ser humano é capaz. O crime mais terrível de Indianápolis aconteceu nessa casa, que mesmo depois de derrubada, guarda as impressões de uma atrocidade. Sylvia Likens era linda, cheia de vida e de sonhos. Morreu com 15 anos, depois de sofrer todos os tipos de tortura imagináveis, pelas mãos de Gertrude Baninzewski, as mãos de seus filhos e dos amigos dos seus filhos. Sua morte foi cruel, e eu contei essa história. Para quem não viu ou quer recordar, tá aí, o vídeo no card. Foi um dos vídeos mais pesados que eu fiz nesse canal. Depois de ter sido torturada durante 3 meses por uma mulher diabólica e pelas crianças da vizinhança, igualmente demoníacas, Sylvia foi encontrada morta no porão pela própria Gertrude. Encontrada. Para livrar sua cara, ela mesma chamou a polícia, dizendo que a menina tinha sido morta por garotos que seriam seus clientes. A polícia, claro, desconfiou, e a certeza de que aquela não era a história verdadeira veio quando a irmã de Sylvia ligou para eles dizendo que, se fosse poupada das acusações, uma vez que não fez nada para ajudar, contaria tudo o que aconteceu. Gertrude e os 4 filhos mais velhos foram presos, e a partir daí a casa ficou vazia. Antes de ter sido lacrada, gente curiosa de todos os cantos ia até a casa para explorar, gravar vídeos, ou mesmo para ver como era lá dentro. Em alguns vídeos na internet mostram o interior da casa, inclusive o porão do inferno, onde Sylvia passou seus últimos meses de vida.
Pessoas revoltadas, com tanta maldade, picharam nas paredes frases que Gertrude falava para a menina, mas que dessa vez eram direcionadas à própria assassina. E como, claro, ninguém ia querer comprar aquela filial do inferno na terra, e tanta movimentação estava cansando, estava causando transtornos para os vizinhos, as autoridades decidiram lacrar a casa. Só que não adiantou muito não. Pessoas continuavam a ir lá, porque queriam ver a casa, mesmo que só pelo lado de fora. Um homem, se não me engano um jornalista, conseguiu essa foto aí, ó. Essa foto incrível, que pode ser uma evidência de que há mesmo fantasmas ali. É como se tivesse alguém pendurado na janela, com os braços para fora. Outra possível evidência foi conseguida por 2 garotos que decidiram filmar a casa por fora e captaram sons e gritos vindos do porão. O porão onde Sylvia ficou trancada. Eles contaram que pareciam gritos de socorro, e como foi possível ver que claramente não tinha ninguém lá dentro, eles ficaram apavorados e decidiram ir embora. As you can see, this is what the basement looked like. That's fucked. Oh, hell no. There's a picture of the stairs, too. Dude, I fuck. There's a picture of the stairs. You got the swear to God. That's what Muitas pessoas acham que esse é o fantasma da Sylvia Likens. Eu acho que não. Ela sofreu demais e certamente logo que desencarnou foi resgatada e salva. Mas seria impossível uma casa onde tantas coisas horríveis aconteceram não atrair, não canalizar energias ruins e essas energias atraírem entidades. Somente depois de 43 anos de todo aquele horror a casa foi demolida. Os vizinhos agradeceram porque diziam que a casa tinha uma aura ruim, era assombrada e atraía pessoas perigosas. Disseram também que a demolição foi uma maneira para que Sylvia finalmente descansasse em paz. O que ficou foi um memorial em homenagem a ela no Willard Park, no mesmo bairro, onde as pessoas deixam flores e fazem as suas orações. Sobre o demônio Gertrude, morreu de câncer agressivo no pulmão, em 1990. A conta sempre chega, né? Então uma igreja comprou o terreno na intenção de fazer um estacionamento, mas a obra nunca sai do papel, cada hora acontece uma coisa. Vai saber o que ainda está por lá, infestando o local. Essas foram 3 casas transformadas em inferno pela maldade, unicamente maldade de pessoas de alma suja que causaram tanto sofrimento a quem teve o azar de cruzar o seu caminho. Que estejam todos queimando em um inferno ainda pior do que o que causaram. Muito obrigada por assistirem. Se gostaram, se inscrevam, ative o sininho para não perder os vídeos. E se gostou, deixe o seu like para ajudar o canal e também ajudar os nossos bichinhos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.